Meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus para todos nós neste dia de hoje. Em Palavra que dá a vida, hoje nós vamos ler, meditar e refletir a Palavra de Deus, que está em Romanos, no capítulo 10, do versículo 14 ao 15, e nós temos como tema para esse dia de hoje, renascidos para evangelizar. Então, pegue, a sua Bíblia, abra e vamos juntos ler, meditar e refletir. O apóstolo Paulo vai falar para nós hoje a grande preocupação dele na evangelização de todos os seres da terra. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Palavra do Senhor para nossas vidas neste dia de hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, a grande preocupação do apóstolo Paulo naquele tempo, e nós trazemos para os nossos tempos de hoje, era a conversão de todo o povo de Israel, Era a preocupação da salvação daquele povo. E hoje é para nós, neste dia de hoje, o apóstolo Paulo está dando um recado bonitinho para todos nós, porque todos nós temos a responsabilidade de evangelizar em casa, no trabalho, na escola, nas nossas amizades, por onde nós formos. O nosso dever para com Deus é levar a palavra e evangelizar. Pensa aqui comigo, quando ele fala assim, como pois invocarão aquele em quem não creram? Eles não conheceram Jesus, porque até então existia a lei de Moisés, que Deus deu a lei para Moisés, fala para o povo. O povo vivia sobre a lei. E quando Jesus veio, que acontece também a conversão de Paulo, que perseguia ele passou a ser um apóstolo, amado de Jesus. E por aí afora, Paulo passou por grandes e bons pedaços na vida dele, na evangelização da palavra do Senhor. Aí ele fala, como pode, Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como que a gente pode, invocar algo que a gente não crê, que a gente não acredita? Como pode? Olha a preocupação de Paulo para a nossa vida. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Olha que tristeza. São tantas preocupações na nossa vida, no dia a dia, que muitas vezes nós deixamos de lado de falar desse Deus, de ter essa intimidade maravilhosa com Deus, de tirar o nosso tempo para com o Senhor. E Paulo, muito preocupado com isso, porque muitos acreditavam em Deus, Muitos acreditavam, fazia tudo certinho, mas a maior parte era de tirar o tempo para intimamente estarmos na presença do Senhor, como bons amigos, pai, filho e filha. E hoje, ele fala para nós, e como ouvirão se não houver quem pregue? Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos de evangelizar. Como o tema está escrito aqui, renascidos para evangelizar. Que até então nós vivíamos sobre a lei de Moisés, Cristo veio, anulou aquela lei, agora era por amor a Deus, por amor à palavra, por seguir ao Senhor de coração e alma, sem medo do que vai nos acontecer. Depois aqui embaixo fala assim,
E como pregarão se não forem enviados? Quando Jesus enviou 72 discípulos para pregarem, evangelizar o mundo, ele não pegou só aqueles não, falou para todo mundo evangelizar. Porque, imagina, 72 pessoas para evangelizar é muito pouco, vocês não acham? Se o Senhor confia em mim, tem um projeto na minha vida, tem um plano para a minha vida, porque quem nos capacita, meus irmãos, minhas irmãs, é o Senhor, é Deus que nos capacita. Não é eu ter um doutorado, não é eu ter um letrado, ter uma faculdade, um curso superior, uma inteligência suprema, se o Senhor não me capacitar. Eu conheço muitas pessoas que não têm estudo e dominam a palavra de Deus com tamanho amor e uma profunda admiração e respeito pela palavra de Deus, e prega e fala, que nasce do coração, da alma, ali é o Espírito Santo agindo, falando. E o Senhor quer que nós façamos isso. Porque se nós não evangelizar, quem vai evangelizar? Todos nós somos chamados à evangelização. Todos nós. Tem as pessoas certas? Temos, nós temos. Mas nós não podemos ficar nas mesmices de só ir lá, né, aos domingos, ao culto, à Santa Missa e ficar só por isso, não. Nós precisamos evangelizar uns aos outros, ter mais conhecimento da palavra de Deus, com todo respeito, respeitando a todos, porque cada pessoa pensa de uma forma, né? A gente não deve criticar ninguém, porque Deus é que capacita cada um de nós nessa palavra. E depois fala assim, ó, como são belos os pés dos que anunciam. Vocês já pararam para pensar? Se não pararam, vamos parar agora e pensar. O tempo está corrido, certo? Está passando tudo muito rápido, mas é muito rápido mesmo. Está tudo voando. De um janeiro a dezembro, assim, ó, no piscar de olhos já foi. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nós temos feito de melhor na nossa vida? Aqui no mundo é tudo passageiro. Imagina, né, se Deus fala assim, Ana, agora é a sua vez, vamos? Com que mãos eu vou me apresentar diante do Senhor? O que eu fiz de melhor? Deus me deu o dom. Eu tenho que usar o meu dom que Deus me deu. Eu tenho que apresentar diante dele com as minhas mãos cheias. Aqui está, Senhor, tudo aquilo que o Senhor me deu. Eu poderia ter feito mais e não fiz. Então, meus irmãos, nós temos, né, a internet, os meios sociais aí para a gente estar pregando e levando a palavra de Deus para todos aqueles que precisam de ouvir. O Senhor hoje fala para nós a importância de pregar a palavra de Deus. Sim, o Senhor está falando para nós claramente isso hoje. Como é importante nós vivermos da palavra do Senhor. Se não tem alguém para nos ensinar, com quem que nós vamos aprender? Quantas vezes uma palavra que vem de Deus, muda a vida de uma pessoa, de muitas pessoas, que nos faz, né, meditar e refletir sobre a palavra que foi falada. Quantas vezes? O Senhor é maravilhoso demais, meus irmãos, minhas irmãs, muito maravilhoso. Porque todos aqueles que compartilham a palavra de Deus são vistos com os olhos diferentes aos olhos do Senhor. Peçamos ao Senhor que nos dê humildade, que nos dê simplicidade, que mostre para nós os nossos erros, aonde nós estamos falhando, de que maneira Ele quer que nós evangelizamos, de que forma, mas acima de tudo, que Ele nos dê muita humildade, porque precisamos de ser humildes na palavra de Deus. Porque não adianta eu pregar com arrogância se eu não tiver o conhecimento da palavra, o como e o quanto. Esse nosso Deus, Jesus Cristo, nascido de uma mulher pura, cheia da graça de Deus,
de humildade profunda. Um Cristo que nasceu em uma família que só ensinou para nós o poder da humildade, do amor, da misericórdia. E creiamos, meus irmãos e minhas irmãs, quem nos capacita é o Senhor. E respeitando cada um dos nossos irmãos, sem criticar nenhum, vamos viver essa palavra, guardar no nosso coração. Se você gostou deste conteúdo, siga-me, porque todos os dias, com a graça de Deus, eu estarei aqui postando mais um vídeo edificante da palavra do Senhor para todos nós. Que assim seja, que nós todos tenhamos, um lindo e abençoado dia, uma linda e abençoada noite, cheia das bênçãos, das graças de Deus, para todos nós, com proteção e livramentos, que assim seja para todos nós.